Olá, muito boa noite. Que Jesus possa entrar na sua vida, que Jesus possa entrar no teu lar, na tua casa. Agora são exatamente 11 horas mais 15 minutos e eu vim aqui esta noite conversar um pouquinho com você, falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, aquele que nos guia em direção às escolhas certas, aquele que nos mostra a verdade no meio da mentira, aquele que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui quem vos fala é Natália Bonini. Sejam muito bem-vindos a este vídeo. E se você quiser um pedido de oração, coloque teu nome, coloque o nome da pessoa que precisa de uma oração, que precisa de um socorro, que nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Para começar essa live, eu queria fazer uma oração, pedindo a Deus permissão, porque mediante os nossos erros, as nossas falhas, para que Ele possa conduzir a nossa vida, conduzir este momento tão sagrado que é a palavra de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entro na tua presença, Senhor, juntamente com este irmão, com esta irmã que está nos assistindo esta noite, nesta madrugada de domingo para segunda-feira. E para começar a falar da tua palavra, para começar a falar das suas escrituras, eu peço, Senhor, permissão a ti, porque reconheço a minha insignificância e a minha pequenez. Sei que de mim não sairá nada, mas, Senhor, se tu quiseres me usar, Pai, eu sei que esta palavra chegará a corações, Pai, aquebrantados, corações entristecidos, corações tristes, corações desesperados. Espírito Santo de Deus, usa-me, Senhor, esta noite, para que o teu nome seja glorificado aonde quer, Pai, que chegue a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Você trouxe a tua Bíblia. Eu queria que você trouxesse a tua Bíblia em nome de Jesus. E eu queria que você abrisse em Atos capítulo 8, versículo 26. Eu queria dar boa noite ao pastor Flávio, a paz do Senhor, pastor Flávio, a irmã Jaine, a Natália Ferreira, boa noite. Que Jesus possa entrar na sua vida, entrar com providência no seu lar. Amém? Diz o seguinte: Felipe e o eunuco. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. É uma palavra que o Espírito Santo está falando comigo desde quarta-feira. E hoje o dia todo estive meditando nela, passei para a amada igreja de Cristo Jesus e agora eu senti o desejo de passar para todos aqueles que estiverem nesse vídeo, em nome de Jesus. Diz o seguinte em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 24. Felipe e um eunuco. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco,
alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te o carro, e o acompanham. Correndo Felipe, ouviu-o ler Isaías e perguntou: compreende os que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura, aleluia, Senhor, que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço que me expliques a quem refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou e começou por essa passagem da Escritura a anunciar Jesus. Seguiu ele caminhando fora, chegando a um certo lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água. O que impede ao que seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Aleluias! E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Meu Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, alegria. A palavra do Senhor é linda, é maravilhosa. O eunuco saiu da Etiópia, a caminho de Jerusalém. Para você que não conhece as Escrituras, não sabe o costume daquele povo, daquela época, um eunuco não era bem visto no meio dos judeus. Um eunuco era um homem castrado, para trabalhar no harém do rei, para trabalhar entre o meio das mulheres. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um homem, um eunuco, de alto escalão, cuidava das riquezas de toda a Etiópia, da rainha da Etiópia. Desejou conhecer Deus de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que este homem saiu da Etiópia, percorreu aproximadamente 4.200 quilômetros para chegar em Jerusalém. Naquela época não existia carro, moto, avião. Ou você andava de camelo, ou você andava de carros, ou você andava a pé. Não tinha outro transporte. Aproximadamente duraram-se 30 dias essa viagem, cansativo, com muito suor, com calor do sol escaldante do deserto. A palavra do Senhor vai dizer que no meio do deserto havia um homem sedento em conhecer a palavra de Deus. E quando o servo, o etíope, o eunuco, chegou em Jerusalém, viram que ele era eunuco, não explicaram o amor de Deus para aquele homem. Na realidade, discriminaram ele pela sua deficiência.
por não poder gerar filhos e não o ensinaram o amor de Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que Felipe estava numa missão. Felipe estava na Samaria, pregando, ganhando aquele povo para Jesus, para Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Felipe estava pregando a palavra de Deus, ganhando a Samaria, ganhando as almas, as pessoas para Jesus. E então o Espírito Santo disse a Felipe: Felipe, saia de Samaria e vai para o deserto, numa estrada deserta de Gaza, porque tenho lá um mistério na sua vida, tenho eu lá algo para fazer. A Bíblia vai dizer que Felipe percorreu por volta de 60 quilômetros de Samaria até Gaza para apenas obedecer a palavra do Senhor. E quando Felipe caminhou 60 quilômetros, aproximadamente 4 dias, para chegar no local exato que Deus queria falar, que Deus iria fazer, ele viu um homem naquela estrada deserta, frustrado. Eu acredito que aquele homem estava voltando. A Bíblia vai dizer que ele estava voltando para a Etiópia. E ele estava lendo o livro de Isaías. E o Espírito do Senhor disse para Felipe: Felipe, aproxima-se daquele carro, porque tenho eu algo para fazer naquela vida. A Bíblia vai dizer que quando Felipe estava chegando próximo do eunuco, do carro do eunuco, percebeu que não era qualquer pessoa. Felipe olhou para aquele homem e percebeu que era um homem de alto escalão, um homem que possuía muitas riquezas, um homem que tinha um cargo muito importante na Etiópia. E Felipe, olhando para aquele homem, porque ele escutava que aquele homem estava meditando na palavra que estava em Isaías, Felipe perguntou para o etíope: compreende o que você lê? Você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco disse: como eu vou entender se ninguém quis me explicar, se ninguém quis me dizer quem é? E convidou Felipe a se assentar no seu carro. E ali, Felipe começou a ver o que ele estava meditando. E ele estava meditando a palavra, justamente a mensagem que falava de Jesus, quando Jesus viria do matadouro. A palavra do Senhor vai dizer que quando Felipe, ele terminou de ler para Felipe, ele perguntou: de quem que o profeta diz? Felipe olhou para ele e disse: o profeta está falando de Jesus. O profeta está falando do Filho de Deus, que veio do céu, num corpo de homem, sofreu dores, passou por humilhação, para que eu e você hoje tivesse vida, para que eu e você hoje tivesse alívio da alma. Eu acredito que antes de Felipe chegar até aquele homem, eu acredito que ele estava saindo de Jerusalém frustrado, porque ele já havia percorrido aproximadamente 4.200 quilômetros só para vir conhecer o Deus de Israel, conhecer o Deus da nova aliança, conhecer o Deus verdadeiro, a qual a rainha de Sabá havia falado quando conheceu o rei Salomão. A palavra do Senhor vai dizer que aquele homem estava tentando conhecer. Mas, irmãos, entenda bem,
A palavra do Senhor para muitos é um livro antigo. Mas para você entender o mistério do livro, para você compreender o que o livro passa, é necessário que esteja em espírito. É necessário que o Espírito te revele. E como o Espírito iria revelar para aquele homem, se aquele homem não conhecia o Espírito, se aquele homem não conhecia a verdade? E aquele homem estava indo naquela estrada deserta, frustrado, porque ele, em toda a sua viagem, iria concretizar 8.400 quilômetros. Mas o Senhor, que está no céu, o Senhor que tudo vê, que tudo contempla, que conhece o meu, que conhece o teu coração, estava sentindo a frustração daquele etíope por não conseguir compreender, por não conseguir ter conhecido o Deus de Israel. Então, Deus fez com que seu servo Felipe, que estava em Samaria, parasse a obra que ele estava fazendo lá, parasse a missão que ele estava fazendo lá, para socorrer aquela alma que estava em uma pista deserta, em uma terra deserta, indo frustrado. Você sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Que muitas das vezes nós não compreendemos a forma a qual certas situações chegavam. E nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, a nossa intenção era boa, o nosso desejo era bom, percorri longa distância, cansei, sofri, mas quando eu cheguei em determinado lugar para obter a resposta, não teve um que pudesse me socorrer. Deus fez com que Felipe, um grande missionário Felipe, evangelista Felipe, que ganhou pelo Espírito Santo Samaria, parasse a obra lá em Samaria e percorresse 60 quilômetros. Por causa de uma alma. Você sabe o que simboliza a alma? Você sabe o que simboliza a alma? A gota de sangue do Filho de Deus. Uma gota de sangue do Filho de Deus. Está escrito: eis que estou na porta e bato. Se abrir o coração, se abrir essa porta, entrarei e cearei contigo. E aquele etíope tinha o desejo de conhecer Deus, o verdadeiro Deus. Ele tinha o desejo de conhecer um pouco mais de Deus. E Deus enviou um homem, um missionário, um evangelista da obra do Senhor. E quando o Espírito Santo falou com o missionário, com o evangelista, automaticamente ele se pôs na posição e não se perguntou quantos quilômetros iria andar. Não reclamou da distância em que algo iria acontecer. Ele se levantou, se pôs de pé e caminhou para a estrada deserta. Muitas das vezes, irmão, para ganhar uma alma para Jesus, temos que andar por estradas desertas. Temos que suar por sols escaldantes.
temos que percorrer por estradas quentes, estradas vazias, por desertos sombrios. E o apóstolo Felipe, guiado pelo Espírito Santo, era sensível à voz de Deus, à ordem de Deus. E quando ele se deparou com aquele deserto, aquela estrada vazia, Deus mostrou o eunuco e disse: vá até ele. Aquele homem estava frustrado, tentando entender quem era Deus. Mesmo que não quiseram explicar, ensinar, falar do amor de Deus, ele ainda assim tinha fome de Deus, fome da presença de Deus, sede do Espírito de Deus. Quantas pessoas hoje, mesmo frustradas, caminhando em estradas desertas, caminhando em estradas praticamente abandonadas, sozinho, decepcionado, ainda insiste em buscar a Deus. Talvez você se encontre como esse etíope. Talvez você, minha irmã, meu irmão, que está assistindo, 11 horas, 23 horas mais 36 minutos, talvez a tua vida se encontre com deste eunuco, sem entender o porquê das coisas, tentando, lutando, e talvez você só encontrou decepção, achando que percorrendo longa distância, longo caminho, você iria encontrar paz. Talvez você andou em caminhos que você nunca imaginou andar. Talvez você fez coisas que você nunca imaginou fazer. E mesmo assim, chegando nesse determinado lugar, você não obteve a tua resposta. Você não obteve o teu milagre. Você não obteve a misericórdia. Mas eu quero te dizer uma coisa para você que está assistindo essa live, que mesmo que não dão nada por você, mesmo que olham você e vejam somente os teus defeitos, somente a sua pequenez, mesmo que a pessoa veja só aquilo que não agrega a tua vida. Aquele etíope, ele não queria saber se ele era eunuco. Ele não queria saber se ele estava cuidando dos tesouros da Etiópia. Ele queria Deus. Talvez você está aí frustrado. Talvez você está aí pedindo a Deus uma resposta. E Deus envia uma pessoa do nada no teu celular para te dizer que se crês, verá a glória de Deus. Talvez você está aí depressivo, chorando, decepcionado, decepcionada, falando para Deus: Senhor, sempre tentei fazer as coisas da melhor forma possível, sempre tentei fazer as coisas com as melhores das intenções. Talvez eu sou uma esposa dedicada, um marido dedicado, sou uma mãe exemplar, não deixo faltar nada. Sou um funcionário, uma funcionária exemplar, faço tudo, não precisam me mandar, mas mesmo assim me frustram.
Mesmo assim me perseguem, olham só as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus erros. Não conseguem enxergar quem sou eu de verdade. O povo de Jerusalém só enxergou aquele etíope como eunuco pela sua dificuldade, pela sua falta. Eles não enxergaram o eunuco como uma alma. Eles não viram o eunuco como uma pessoa guiada por Deus para receber a Deus. Eles viram o eunuco como um homem eunuco, deficiente, que não podia gerar filhos, então por isso não pode receber a misericórdia de Deus. Talvez você está se perguntando assim, Natália, existem pessoas na minha vida que só fizeram mal para mim e eu não consigo perdoar. Meu irmão, preste atenção. Até mesmo aquele maníaco, serial killer, que matou pessoas inocentes, que está metendo terror lá em Goiânia, Brasília. Se ele quiser receber Deus, se ele se arrepender dos seus pecados e for batizado, o Senhor o perdoa e reserva um lugar no paraíso para ele. Enquanto você não perdoar, enquanto você não se desgrudar do teu passado que te persegue há tantos anos, você não vai sentir a tua vida mudar. E pior, você que é uma pessoa que está afastada da presença de Deus, você que é uma pessoa que está com Deus, buscando a Deus, você não vai conseguir, você vai ficar ilimitado, você não vai conseguir sentir o Espírito Santo descer na sua vida. Você está me entendendo? Jerusalém só olhava para o etíope porque ele era um eunuco, impossível de gerar filhos. Eles não conseguiam enxergar a alma dele, como Jesus enxergou a minha e a sua alma. Eles só enxergavam o eunuco. Eles não conseguiam enxergar que era uma criatura de Deus, filho de Deus, e que precisava, estava carente da presença de Deus. Aquele eunuco tinha sede de Deus, do Deus vivo. E Deus, conhecendo este homem, Deus conhecendo o lugar que ninguém podia conhecer, indo no lugar que ninguém podia ir, estando no lugar que ninguém podia estar, Deus enviou o missionário Felipe a parar a missão em Samaria para pregar para aquele homem. Olha que coisa linda. Olha, chega a me arrepiar. O Espírito Santo é forte. A palavra do Senhor vai dizer que quando Felipe terminou de pregar para aquele homem, eles viram um riacho, rio, água. Aleluia, Senhor. E o etíope disse a Felipe: o que impede eu de ser batizado? Uma alma para Jesus, igreja. Valeu a pena o esforço de Felipe andar 60 quilômetros até chegar àquele homem. O que me impede eu de ser batizado? E Felipe disse: se crê,
podes batizar. E eunuco, com toda a certeza do mundo, olhou para Felipe e disse: eu creio que Jesus Cristo é Filho do Deus vivo. Assim como aquela palavra transformou a vida do etíope, esta palavra que está sendo pregada agora pode transformar não só a sua vida, como a vida de muitas pessoas. Essa palavra que você acabou de escutar pode transformar a tua casa, pode transformar a vida dos teus filhos, pode transformar a vida de algum enfermo, pode transformar aonde você trabalha, o teu lar, aonde você está, a tua rua. Porque não foi Felipe que fez alguma coisa. Foi o Espírito Santo que estava em Felipe, que usou o corpo de Felipe para ter um encontro com o eunuco. É simples. Tem um coração aí aquebrantado? Um coração que deseja Deus? Você deseja Deus? Você deseja conhecer a Deus? Você deseja ter uma experiência com Deus? Assim como aquele eunuco. Embora a trajetória seja longa, embora o caminho seja deserto, não tem ninguém para te ajudar, te auxiliar. Assim, estava a mesma forma na vida do eunuco. Deus envia. Deus conhece o teu coração. Ele sabe o que você está passando. Quais são as suas frustrações nessa caminhada tão deserta que você tem passado? Talvez você olhe e você não vê uma pessoa para te ajudar, só para te criticar, só para ver os seus defeitos, assim como o teu eunuco. E por mais que você tenha riquezas, por mais que você tenha status, por mais que você tenha algo, assim como o etíope, nenhuma daquelas riquezas poderia preencher o coração do etíope. É a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma. É a palavra que dá vida. Você quer sentir o Espírito Santo? Você pode sentir agora, neste exato momento, o Espírito Santo. Porque eu já estou sentindo o Espírito Santo. Ele está batendo na portinha do teu coração e dizendo: abre. Abre, porque hei de ter grandes obras para a sua vida. Abre, porque eu quero transformar o teu casamento. Quero transformar a tua casa. Quero transformar a tua família. A Bíblia vai dizer que quando o etíope, ele disse: eu creio que Jesus é Filho de Deus e desejo ser batizado, a Bíblia vai dizer que eles desceram da carruagem
Felipe, guiado pelo Espírito Santo de Deus, o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento, quando eles saíram da água, o Espírito Santo de Deus arrebatou Felipe. E o etíope não pôde mais ver. Só que aquela experiência que ele estava sentindo era inexplicável. O Espírito Santo arrebatou Felipe, tirou Felipe do cenário. Mas a experiência que aquele homem teve foi inacreditável. Eu quero deixar um convite para você. Desculpa, gente. Eu me emociono porque é uma palavra muito linda que restaura qualquer pessoa que esteja sensível ao coração a Deus. Eu queria convidar você, se você é daqui de São Carlos ou Redondezas, eu sou missionária do Ministério Águas do Espírito Santo e convido você a participar do nosso culto agora, quarta-feira, às 7h30 da noite, ou domingo às 7h30 da noite. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Missionária, não sou batizado, desejo batizar. Aceito Jesus agora. Você quer reconciliar com Deus? Este é o momento. Você quer reconciliar com Jesus? Este é o momento. Este é o momento. Então, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Leve o teu pensamento a Deus agora. Esquece que quem está falando com você é uma mulher, Natália. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus. Pai, a tua palavra foi pregada. Espírito Santo. Senhor, eu não sei quem está assistindo, mas eu sei, Pai, que para alguém o Senhor quis falar esta noite. Para alguma alma, o Senhor quis ter um encontro, assim como o Senhor quis ter um encontro com o etíope. O Senhor quis ter um encontro com esta pessoa. Pai, a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem creu. E o que era para dar errado, a frustração que era para ele ter alcançado, o Senhor transformou em alegria quando teve o um encontro com ele. Espírito Santo, eu te peço esta noite, aonde esta pessoa está, na sua casa, no seu quarto, no seu sofá, eu te peço, Deus, tenha um encontro com ela ou ele agora. Limpa o coração, transforma, Senhor. Restaura esta alma, Senhor. E dá força, Pai. Repreenda, Espírito Santo, o espírito da morte, o espírito do coronavírus, o espírito maligno que tenta destruir, Pai, o teu povo. E que em nome de Jesus, Pai, eu entrego todas essas almas para o Senhor. E que a tua palavra seja glorificado a todo o coração. E que cada vida seja um testemunho, assim como o do etíope. Pai, talvez essa pessoa está percorrendo, Pai, uma estrada deserta, desolado, tentando procurar resposta para a sua vida, mas não encontra.
mas o Senhor enviou esta mera pecadora para dizer que se crê, verá a glória de Deus. Cada alma, Senhor, cada pessoa é uma gota de sangue do teu filho. Espírito Santo, vai no coração deste homem e desta mulher. E se tiver alguém com dor, enferma, Pai, cura, restaura, Pai. Que teu Espírito Santo abrace. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe os teus caminhos. E não esqueça, Jesus é a tua luz. Que Deus abençoe. Se puder, compartilhe esse vídeo, tá? E fica o meu convite para o culto Ministério Águas do Espírito Santo. Quarta-feira, 7h30 da noite. Você que é de São Carlos, fica localizado na cidade de Araci, na antiga 14275. Tá bom? Araci 1. Quarta, às 7h30 da noite e domingo, às 7h30 da noite. Que Deus abençoe sua vida.